Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 tipos de comportamentos que podem estar distanciando você de seus objetivos. Isso mesmo, 3 tipos de comportamentos que podem estar distanciando você de seus sonhos. São comportamentos que quase passa desapercebido no nosso dia a dia, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue identificá-los e consegue eliminá-los. Fique até o final que eu vou te mostrar esses 3 tipos de comportamento e vou te ensinar a não ter esses 3 comportamentos. Mas antes disso, eu queria falar só um pouquinho sobre mim. Eu sou Cristiano de Jesus, tá? Sou pai do Gabriel, marido da Mirella, né? Eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Ao longo da minha vida eu li vários livros, estudei muito sobre esse assunto e eu acredito muito que uma simples mudança de comportamento pode mudar radicalmente os resultados que a gente quer alcançar, né? Então, isso veio na minha vida lá atrás, lá na minha adolescência, onde na minha cidade tinha uma escolinha de futsal. Os treinos eram 3 vezes por semana, né? Era, se não me engano, era segunda, quarta e sexta. E eu não podia treinar porque eu não tinha condições de ter o tênis, o meião, né? Então assim, eu andava de chinelo de dedo havaiana, né? Mas toda segunda, quarta e sexta eu ia lá para esse ginásio ver o treino e ficava pensando ali que eu queria fazer parte daquilo, queria treinar. E sempre no final de cada treino, o treinador ele saía, ele deixava os meninos lá, e aí era o momento que eu ia para a quadra ali brincar um pouquinho, mas sempre descalço, porque eu só andava de chinelo, né? Até porque os meus pais não tinham muita condição, então tinha que ter um tênis próprio para treinamento, meião, e naquela época eu não tinha as condições necessárias para comprar esses equipamentos. Então eu ia para lá, eu ficava vendo os meninos treinar, né, e ficava com aquele sentimento de querer fazer parte ali e tal, e no finalzinho. E aí um belo dia um rapaz chegou para mim e perguntou assim, por que você não treina? Por que você não vem treinar aqui com a gente? Eu falei, não, eu não consigo, eu não posso. Aí ele, mas como não pode? Você todos os dias está aqui, todo dia você vem para cá e fica olhando a gente treinar, por que você não conversa com o professor e treina também? Aí eu tentei esquivar, falei, não posso, tá, mas por que você não pode? Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho condições de comprar o tênis, eu não tenho condições de comprar o meião. Aí ele, tá, não, tudo bem então. Aí passou o dia e tal, isso foi numa segunda-feira. Quando foi no próximo dia do treino, na quarta-feira, eu fui lá de novo, tal, seguindo o meu ritual ali de estar presente, de olhar, né, tentar aprender só olhando. E aí no final do treino, esse mesmo rapaz falou assim, olha, eu queria te chamar para ir em casa hoje. Eu falei, tá, mas por quê? Não, vamos lá em casa. Aí terminou o treino ali, a gente brincou um pouquinho, eu peguei e fui para casa dele. Ele morava perto lá de onde aconteciam os treinos, e aí era uma vila que hoje se chama Vila dos Engenheiros, né? Eram os engenheiros que trabalhavam numa fábrica perto, e aí eu fui. Chegando lá, ele fez entrar a casa enorme, a casa linda, toda decorada, e eu comecei a ficar travado. Aí eu comecei a sentir aquela sensação estranha, assim, que falando, nossa, eu não pertenço a isso, eu não pertenço a isso. Aí eu entrei, e aí ele me deu tênis, ele me deu um meião, me deu um short, uma camisa, falou assim, olha, a partir do próximo treino você vai conversar com o professor e você vai treinar com a gente. Eu falei, nossa, mas eu não posso aceitar. Ele falou, não, você vai aceitar. Nisso o pai dele chegou, me cumprimentou e tal, e aí a gente ficou conversando um pouquinho. O pai dele virou para mim e falou assim, olha,
queria só te falar uma coisa. Você entrou na minha casa, está vendo a minha casa, eu percebo que você está muito sem graça, né? O meu filho te trouxe na minha casa, isso é porque ele confia em você. E eu vou te falar uma coisa, você pode ser quem você quiser, você pode ter tudo o que você quiser. Quando ele me falou isso, eu fiquei olhando para ele, eu fiquei pensando assim, tá, mas como eu posso ter tudo o que eu quiser? Lembrar desse momento me dá até emoção, mas foi um momento que foi o começo de uma mudança geral na minha vida, né? E aí eu fui para casa, né? Cheguei em casa, falei com minha mãe que eu tinha ganhado e tal, e sempre lembrando da imagem daquele homem falando para mim, você pode ser quem você quiser. A partir daí eu comecei a pensar, falei, não, eu posso ser, eu posso. Nessa época eu quase não conversava, eu falava com muita dificuldade, eu sou gago, né? Isso ao longo dos anos eu fui gerando, criando ferramentas para me comunicar melhor. Tinha muita dificuldade de falar em público, tinha muita dificuldade em conversar. Eu ainda, porque na verdade eu acho que a gagueira não acaba, né? A gente vai contornando ali para se comunicar melhor. Então eu sou gago, eu começava com muita dificuldade. E aí eu fui treinar, participei do treino, eu sempre tinha um sonho de participar dos campeonatos, consegui participar do campeonato. O meu time ainda ficou em segundo lugar lá na época no campeonato, foi muito legal. E aí eu comecei a falar, poxa vida, o primeiro passo para a gente conquistar alguma coisa é a gente acreditar que é possível. E a partir daquele momento que eu acreditei que era possível, eu percebi que a minha vida começou a mudar. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça tudo o que eu queria fazer. Tudo que eu queria fazer. Eu queria conversar melhor, eu queria sair sem ter medo de falar, porque para mim era uma tortura, porque como eu era gago, eu não conseguia falar direito e era uma tortura conversar com as pessoas, então eu ficava mais quieto e tal, e isso me travava muito. Então aí, nesse dia que esse homem falou comigo, você pode ser tudo o que você quiser. Isso ficou gravado na minha história e mudou o rumo da minha vida. E por que eu estou contando isso? Porque existem três tipos de comportamentos que podem travar você, três tipos de comportamento que podem distanciar você daquilo que você quer, né? Que hoje, basicamente, as pessoas chamam de procrastinação. Isso mesmo. Procrastinação. Minha caneta deu uma falhadinha ali, mas acredito que está dando para ver. Procrastinação. Então, o que é procrastinação? É você adiar propositalmente aquilo que deve ser feito. Por vários motivos, por crença limitante, por medo de fazer. Então, sim, são vários motivos. E são três tipos de procrastinação. A gente tem três perfis procrastinadores que podem estar travando você de alcançar os seus objetivos. O primeiro dele é a procrastinação por entusiasmo. O que quer dizer isso? A procrastinação por entusiasmo. É aquela pessoa que assim, ela sabe o que tem que fazer, deixa para fazer tudo na última hora, porque sente aquela adrenalina, o corpo já acostumou com aquela adrenalina, aquela agitação do último momento, deixa tudo para a última hora. E qual que é o risco disso? Uma hora não vai dar tempo de fazer, né? A gente vai ali, quando você começa a repetir isso várias vezes, periodicamente, o seu cérebro ali entende e acostuma com aquela adrenalina.
Então, mesmo que você consiga fazer antes, você sempre vai deixar para a última hora. Sempre vai deixar para a última hora por causa daquele entusiasmo ali do momento, aquela adrenalina, aquela agitação, e uma hora não vai dar tempo. Então, para pensar nisso. Quantas vezes você deixa para fazer de última hora e passa ali por um fio, quase não dá tempo? Isso é uma coisa extremamente importante para você. Uma hora não vai dar tempo. Esse é o primeiro comportamento procrastinador. O segundo, o segundo é o de indecisão. O segundo é o de indecisão. É aquele comportamento que a gente está indeciso no que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. A gente vai só adiando, esperando que o tempo nos dê uma solução, alguma coisa, alguma luz para a gente começar a fazer. Para pensar quanta coisa a gente deixa de fazer no dia a dia, vai adiando por estar ali indeciso, por não estar, sabe, não saber por onde começar. O risco disso, a gente ficar adiando, pode acontecer várias outras coisas que acabam deixando a gente mais indeciso ainda. Uma atividade muito simples para esse momento de indecisão, porque a indecisão é muito ligada à turbulência, à agitação. Então, é você acalmar, acalme a sua mente, sente-se, medite, né? É um momento ali de oração com você mesmo. Você vai sentir que o corpo respira e você vai ter uma visão muito mais clara do que você tem que fazer. O terceiro é o de evasão. Então, o terceiro comportamento procrastinador é o comportamento de evasão. Esse comportamento eu acho que é um dos comportamentos mais críticos desses três tipos de comportamento. Que esse comportamento de evasão está muito ligado a você se sentir que não é capaz de fazer. Então, quando a gente sente que não é capaz de fazer alguma coisa, a gente vai sempre esquivando de fazer, vai sempre adiando também. Lembra que procrastinação é você adiar propositalmente aquilo que deve ser feito. E é um propositalmente quase que inconsciente. A gente vai achando motivos ali para não fazer o que tem que fazer. E esse de evasão, para mim, ele é um dos mais críticos porque está muito ligado a crenças limitantes, está muito ligado ao como você se vê. Se você se acha não capaz de fazer alguma coisa, com certeza você não vai fazer o que tem que ser feito. Então, preste muita atenção. Primeiro é o de entusiasmo, é aquela pessoa que deixa para a última hora, aquela adrenalina, ele deixa para a última hora, uma hora não vai dar tempo. O segundo é o de indecisão. A gente sabe o que tem que ser feito, mas ainda está em dúvida, está indeciso de como fazer. Lembra que a mente está com turbulência, a indecisão gera confusão. Então acalme a sua mente, respira, relaxe e você vai ver que tudo vai ficar muito melhor. O terceiro é o de evasão. Esse é o crítico. Esse é o crítico que vem com um sentimento de incapacidade. Você não se sente capaz de fazer o que tem que ser feito. Tá bom, Cristiano, você falou de três comportamentos, né? Falou brevemente de três comportamentos. Tá aí como a gente ficar livre disso? Como a gente fica livre disso? Bom, ao longo de todos os anos, né, da história que
eu contei, eu sempre tive pensamentos limitantes, eu sempre tive bloqueios, e esse de evasão, esse comportamento procrastinador de evasão me atormentou durante anos da minha vida. Eu sempre achava que eu não ia conseguir, eu sempre achava que eu não era capaz de fazer, tinha muita coisa que eu deixava para a última hora ali, naquela adrenalina, tinha muita coisa que eu era indeciso, eu não sabia como fazer. Então, eu fui criando ali ferramentas comigo mesmo que só mais tarde eu percebi que eram ferramentas que podiam me ajudar muito. E a partir do momento que eu comecei a praticar isso, o meu resultado melhorou drasticamente. Então, eu uso o método 3A. Eu coloquei o nome de 3A, 3As, né? Aqui são 3As. Por quê? O primeiro A é você avaliar. Sempre avalie a situação que você está. Pensa no que você quer, pensa onde você quer chegar, pensa o que você quer alcançar. Então avalie onde você está. E isso está muito ligado ao como você se vê, a visão que você tem de você, se você acha merecedor daquilo que você quer alcançar, se você se acha capaz daquilo que você quer alcançar. O primeiro passo é esse, é você avaliar onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Eu mereço isso. Você tem que ter consciência de que você merece. Você tem que ter consciência de que você pode alcançar. Então, primeiro A, avalie a situação. O segundo A é você analisar. Pode parecer estranho, pode parecer que avaliar e analisar são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Então, primeiro você avalia, você pensa naquilo que você quer, você pensa naquilo que você deseja alcançar, né? Você sente que é capaz de alcançar aquilo, você tem que sentir que é merecedor daquilo. Então depois você passa para o segundo A. Então, nessa fase do analisar, você vai começar a pensar criticamente o caminho que você vai seguir para alcançar aquilo que você quer. Nesse momento você começa a listar todas as barreiras, todos os bloqueios que você reconhece ou pode vir a conhecer, tá? Então, perceba que é um trabalho de análise. Você para, avalia e analisa, tá? Então, nesse segundo A, você vai listar tudo o que você vai fazer para alcançar aquilo que você quer. E o terceiro A? O terceiro A é agir, ação, é ir para a prática. Porque você avaliou, analisou e o terceiro A é ação. Então, sem ação não há resultado. Sem movimento não há resultado. Então, o método dos 3As é um método muito simples, mas ele é muito eficaz. Quando você para avaliar aquela situação que você quer, quando você para avaliar onde você quer chegar, e você analisa e você age, você vai sentir que todas as energias vão mudar ao seu redor. Bom, e ligado a esse método do 3As, eu tenho uma sigla que é a ideia, né? Então, o que seria esse ideia? Primeiro você praticou ali os 3As, né? E os 3As ele está ligado ao ideia, né? Que é
iniciativa, decisão, execução e avaliação. Então, perceba que tudo que você for fazer na sua vida, você tem que avaliar, analisar e agir. São 3 As muito importantes e que puxa o ideia. Você tem que ter iniciativa, decisão, execução e avaliação. Então não pense em plano B, pense no plano A funcionando. Isso mesmo, não pense no plano B, pense no plano A funcionando. Para isso, iniciativa, decisão, execução e avaliação. Ok? Então, gente, esse é um ponto muito importante disso tudo que eu estou falando. Quando você for praticar o método 3A, o método IDEA, escreva. Escreva tudo que você for fazer. Porque a partir do momento que você começa a escrever, o seu cérebro ele absorve melhor aquilo ali que você está escrevendo, falando. Escreve, falando mesmo. Faça um plano. Dedique um tempo maior para listar aquilo que você quer, para listar onde você quer chegar, para você avaliar, para você analisar, para você agir, né? Trace bem o caminho que você vai seguir e perceba que quando você começa a escrever, a traçar, a visualizar aquilo que você quer, automaticamente você vai começar a enxergar todos os bloqueios, todos os obstáculos que pode acontecer ao longo desse caminho. Então, nesse momento, você já está se prevenindo, você já está antecipando alguns momentos que você pode agir antes de acontecer. Pratique isso. Faça esse exercício, experimente que você vai ver que vai dar muito certo. Então, só recapitulando, a gente falou de 3 tipos de comportamentos que podem estar travando você de alcançar os seus objetivos. E são comportamentos procrastinadores. Lembra que procrastinação é você adiar propositalmente aquilo que deve ser feito, né? E são 3 tipos. O primeiro tipo é o tipo de procrastinação, de entusiasmo, você deixar para a última hora. E lembra que 1 hora não vai dar tempo, né? O segundo tipo é o tipo de indecisão. Você está indeciso no que vai fazer, você não sabe como fazer, né? Lembra que você tem que acalmar, respira, medita, né? Equilibra a mente para você enxergar outros caminhos. E o terceiro tipo, que para mim é o mais crítico, que é o de evasão. É você não sentir que merece aquilo que você quer, é você sentir que não merece aquilo, onde você quer chegar, e isso te trava, isso você vai adiando e vai sempre se distanciando dos seus objetivos, né? A gente falou de um método simples para combater esses 3 tipos de procrastinação, que é o método 3 As, né? Que é você avaliar aquilo que você quer, colocar, sentir que merece, você se sentir merecedor daquilo que você quer, você analisar criticamente o caminho que você vai percorrer até chegar àquilo que você quer. E o terceiro A, que é o agir, é você colocar em prática aquilo que você está pensando, aquilo que você está planejando fazer. E ligado a isso, o IDEA, que tem iniciativa, tenha decisão, né? Execute e depois avalie. Comece o ciclo todo de novo.